Boa noite, todo mundo. Bom, só para deixar vocês assim mais situados, né? Na verdade, seu Carlos aqui ia estar aqui hoje, seu Carlos Ferreira, mas ele teve um probleminha de saúde. Então a gente anunciou a palestra dele aí há alguns dias, mas com o probleminha de saúde dele, aí vem aqui, né, o Coringa. O substituto vem aqui, aí Marisa pediu e a gente, quando o trabalho aparece, o que a gente faz? Tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Tem que ser assim, né? Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Muito obrigado aos internautas que estão aí também, o pessoal que está assistindo. E hoje a gente vai trouxe para vocês esse tema aí para a gente conversar sobre ele, de onde vem a ajuda, para a gente poder falar um pouquinho disso. O microfone estão ouvindo? Está tranquilo? Para a gente começar aí com isso aí, eu trouxe algumas reflexões, né, para a gente poder perceber. E uma delas que eu sempre começo para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando, porque senão a gente não consegue achar o sentido do que a gente quer falar se a gente não sabe o que significa. Então a gente traz o que é ajudar. Já que a gente vai falar de ajuda, então o que é ajudar? E ajudar significa, de acordo com o dicionário, auxiliar, socorrer, é o ato de prestar auxílio a quem está necessitado. Então é aquela forma que a gente tem de chegar no próximo, perceber que o próximo precisa de ajuda, né? De perceber no outro aquilo que ele está em necessidade e aí nos doarmos de certa forma, né? No nosso dia a dia, aí, na maneira que a gente pode, no tempo que a gente pode, da forma que a gente pode, que seria a melhor maneira possível para poder o outro se sentir um pouco melhor. Ou seja, a gente se doa ao próximo, não é? Dessa forma que a gente ajuda. E, obviamente, isso serve também, eu gosto sempre de falar, tudo que serve para o próximo serve para nós. Então, nós também temos que olhar para dentro de nós e perceber se a gente está precisando de ajuda ou não. Porque, às vezes, a gente se acha pronto para ajudar o próximo, mas a gente não vai ter algum resultado porque a gente também não está pronto, né? E está precisando de ajuda também. Então, nós também não somos fortalezas, nós também passamos pelos problemas, nós também temos os obstáculos que a gente tem e nós também precisamos de ajuda. Então, a gente tem que saber perceber isso também. Mas, de qualquer forma, significa auxiliar e socorrer a quem está necessitado, sejamos nós mesmos, olhando para o espelho, ou seja, o próximo, né? E por que é que a gente procura ajuda de certa forma, ou por que é que os outros procuram ajuda, né? Então a gente traz que é porque nós todos nos sentimos debilitados de alguma maneira e fracos, seja em que situação for, ou para resolvermos algo que não achamos capazes de solucionar por nós mesmos. Então a gente vai em busca de ajuda quando a gente se sente drenado, quando a gente está, né, completamente entregue e não sabe o que fazer. Esse é o maior motivo pelo qual a gente vai atrás da ajuda, seja onde ela estiver. Então o tema é exatamente esse, e de onde é que ela vem, né? Mas isso aí é por isso aí que a gente está. Então todo problema, toda situação que a gente se encontra, todo obstáculo que a gente encontra pela frente, seja em que situação for, seja da forma que ela se apresente, seja numa situação que a gente passa pela vida, seja através de uma pessoa que passa por nós, seja através de uma perda, seja de que forma for, não é? Isso que nos deixa fraco, isso que nos deixa debilitado, isso que nos deixa incapazes, que nos deixa com o pensamento de incapacidade de resolver, é que nos leva então a procurar a ajuda de alguma forma. Vou passar por aqui. E onde é que nós procuramos essa ajuda quando nós nos sentimos debilitados dessa forma? Onde é que a gente vai buscar isso, né? Sempre em algo ou em alguém que está fora da situação na qual nós nos encontramos. Algo ou alguém que acreditamos estar em melhor posição que nós. Então a gente vai procurar sempre essa ajuda. Se nós nos sentimos incapacitados por algum motivo, seja ele qual for, de resolver a situação onde nós estamos, e pode ser assim, qualquer coisa, como eu falei, nós vamos procurar onde? Em alguém que possa nos dar alguma luz, nos trazer alguma coisa a mais, não é? Porque a gente não vai procurar ajuda com quem está pior, porque a gente sabe, de certa forma, que a gente não vai conseguir uma certa ajuda. Talvez a gente vá ajudar ao invés de ser ajudado. Então a gente vai sempre com o pensamento de procurar por alguém ou por alguma coisa que esteja em melhor situação, para a gente poder lembrar disso. Ou seja, a gente procura sempre, a tendência é procurar a ajuda fora de nós.
Essa é a nossa tendência. Porque se nós estamos incapacitados, nós estamos fracos, qual é o pensamento natural de que alguém pode nos ajudar? Nós não vamos procurar em nós mesmos porque nós somos os fracos da situação, não é? Então a gente tem a tendência de procurar sempre fora de nós. E isso já vem, a gente estuda, isso já vem, se a gente for lá atrás, nos primórdios, isso já vem de muito tempo. Isso é um hábito, isso é um vício que a gente tem. Mas é um hábito e um vício que, apesar de muitas vezes, ou na atualidade, como a gente vai ver dessa forma mais do nosso momento atual, a gente já percebe de outra forma, mas isso é uma coisa que vem lá de trás, essa procura, essa busca da ajuda fora de nós, não é? Natural, porque faz parte, faz e fará parte de um processo de evolução do nosso espírito individual. Então nós precisamos caminhar e dar um passo de cada vez. Então por isso que a gente vai aprendendo. Por isso que a gente é criado lá atrás, nós somos criados por Deus como princípios espirituais, nós vamos passar por diversas situações, até que nós vamos chegar a um determinado reino hominal, como a gente aprende nas aulas, e vamos conseguir, então, ganhar a individualidade do nosso Pai misericordioso. Ele nos dá, então, a consciência e o livre-arbítrio. Então, isso tudo faz parte de uma evolução, e você vai, então, através dessa consciência, a gente vai desenvolvendo essa capacidade, né, da gente procurar as coisas, da gente vivenciar as coisas, da gente experimentar as coisas. Então, lá atrás, na pré-história, só para a gente dar uma passadinha pela história mesmo, do surgimento do homem na pré-história, né, bem lá nos primórdios, até cerca de 4.000 anos antes de Cristo, só para situar, são 4.000 anos, né, das nossas contas, porque nós aqui, né, gerenciamos esse tempo, vamos dizer assim. Então, desse tempo todo, a gente recorria aos deuses para eles nos ajudarem. Então, lá de trás, a gente já vinha deuses e pedras e tal. Então, durante todo esse tempo, a gente ia recorrendo lá fora para poder receber ajuda, para tentar com que eles resolverem os nossos problemas, que eles fossem capazes de resolver os nossos problemas. Passaram-se 4.000 anos, então desde 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo, só para situar geograficamente e dentro desse tempo, já estamos na Idade Antiga. Então a gente não está falando de pouquinho, né? A gente está falando de uma evolução assim, de um tempo absurdo, né? Parece que é pouco, mas a gente está falando em segundos, mas não é muito tempo. A gente continuava recorrendo aos deuses. Então a gente passou por todo aquele tempo e a gente ainda continuou recorrendo aos deuses para eles nos ajudarem. E vamos lá, e pede daqui, pede dali, no Egito, na Grécia, e vamos indo e vamos pedindo. Sempre com o intuito deles resolverem os nossos problemas. Sempre com o intuito, ok, me dá ajuda daí, por favor, porque eu estou precisando, né? Passa mais tempo do 476 depois de Cristo e vai até a Idade Média. Isso tudo é evolução do nosso espírito, isso tudo é o tempo que a gente está aí, entre vidas e vidas, entre reencarnação de reencarnação, passando por várias vidas e várias lições, a gente está aí o tempo todo evoluindo em certos aspectos, mas sempre recorrendo lá a eles para nos ajudarem, sejam eles quais forem. Evolução, a gente vai indo e vai indo, vai indo, vai fazendo, vai mudando os deuses, as coisas vão se modificando, mas o hábito de recorrer a uma coisa lá de fora para nos ajudar, ele continua. O vício continua, né? Sempre para a gente poder, ok, você resolve, eu tenho um problema, você resolve. A gente está falando aí, então, de primórdios até 1453, Idade Média. Chegamos na Idade Moderna, né? 1453, que é considerada Idade Moderna até 1789. Olha quanto tempo que a gente está evoluindo aí, quantas vidas a gente está passando por aí. Porque nós que estamos aqui na doutrina, a gente acredita na reencarnação, então a gente sabe que a gente está reencarnando e está evoluindo, né? Olha quanto tempo, olha quantos milênios a gente está aí nessa brincadeira. E mantendo esse hábito de recorrer lá fora para nos ajudar, né? Seja deuses, na época moderna a gente já tem algumas crenças com um Deus somente, então a gente já vai mesclando isso de certa forma, né? Sempre para que eles possam resolver os nossos problemas. Mas nessa época da Idade Moderna, a gente inicia um movimento minúsculo, pequeno, tá? De uma busca diferenciada, que vem
com o começo do pensamento, esse aí era para depois, com o começo de um pensamento diferenciado. E ele acontece com essa reforma de Martinho Lutero. De certa forma, ele traz para a gente uma nova maneira de pensar. A gente continua, de qualquer forma, nesse movimento de busca, mas ele traz para a gente uma nova maneira de pensar. Ele faz as pessoas e os seres humanos e os espíritos todos, de certa forma, olharem de uma maneira diferente para tudo aquilo e repensarem aquilo. Está correto isso aí que estão colocando para a gente? É só isso que existe? Então, Martinho Lutero vem com essa nova maneira de pensar, com essa nova forma, e ele então faz o povo pensar um pouquinho, né? Dentro, obviamente, de uma evolução espiritual, como eu tenho falado, o tempo todo na mesma forma, da forma correta como tem que ser, nada fora do lugar, mas vem um espírito que, dentro das suas limitações também, faz o povo ficar um pouco meio balançado. Fala assim, e aí, vamos olhar para isso de maneira diferente, porque eu acho que não é só isso aí, não. Eu acho que tem mais coisa por trás disso, né? Então a gente continua aí. Então chegamos à idade contemporânea, que vem de lá até hoje. A gente ainda recorre, de qualquer maneira, aos deuses para nos ajudarem, ou a Deus, né? Dependendo da religião de cada um no seu caminho, cada um da sua forma, cada um na sua história. Mas até aqui a gente então tem acesso a um conhecimento maior. A gente consegue perceber um pouco mais. O conhecimento talvez estivesse lá, né, o tempo todo, de certa forma, em todos aqueles deuses, em todas aquelas formas, em todos os ensinamentos e tudo. Mas nós talvez não estivéssemos preparados. Nós talvez não estivéssemos com os olhos mais abertos. Então o que acontece? A gente adquire e começa a abrir esse olho, que é só dar uma cutucada que a gente fala, opa, tem alguma coisa aqui me incomodando. E quando incomoda, o que a gente faz? A gente começa a procurar o que está incomodando. E aí é que vem aquele bichinho né, como a gente chama aquele, não sei mais o nome, esqueci, mas aquele que fica lá incomodando a gente vai procurar onde é que ele está, né? Aquela coceirinha que dá na gente. A gente adquire, então, com isso, mais consciência. Porque aí a gente percebe que se nós vamos buscar alguma coisa que nos incomoda, ou se alguma coisa fez a gente se mexer, ou diferenciar o nosso pensamento em algum ponto, então a gente começa a ampliar a nossa consciência através disso. Porque a gente começa a exercitar a busca verdadeira por algo diferente, que até então era um hábito de, ok, os deuses vão lá resolver para mim, não é? Ou os deuses estão lá e estão com raiva de mim, por isso que o negócio está assim. E a gente meio que não se mexia. Então agora não, agora alguma coisa mexe com a gente, alguma coisa diferente está acontecendo, então a gente começa, através disso, começa a exercitar então o quê? A nossa consciência. A gente percebe que tem isso e começa a falar, olha, eu consigo alcançar um pouco mais do que aquilo que eu era capaz antes. E isso é um movimento que vem devagar, quase parando, porque a gente faz passinho de formiga na evolução, a gente sabe disso, vide aí, né, desde os primórdios até agora, e a gente está aí ainda tentando dar uma terceirizada, né, nas coisas. Então mas a gente já ganha uma certa consciência, como eu falei. Então a gente passa aí por todos esses tempos que a gente falou, só para pincelar isso, e todo esse caminho percorrido, obviamente fazendo parte da nossa evolução como humanos, como espíritos, cada coisa no seu lugar, cada um do seu jeito. Quando eu falo cada um do seu jeito, por quê? Porque aqui dentro, por exemplo, nós somos o quê? 30, 40, talvez? E cada um tem uma história, né? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma maneira de ver o mundo, cada um enxerga o próximo de uma maneira diferenciada, porque cada um tem uma história individual, espiritual. Então, se a gente leva para a parte do espírito, o que acontece? Cada um tem um desenvolvimento e um nível evolutivo diferenciado. Então, o Mauro está aqui na frente falando um negócio, fazendo alguma coisa, e tem um aí que está assim, que monte de besteira que ele está falando, que a gente nem acredita nisso. Mas tem outro que está falando assim, pô, você não sabe que isso faz sentido, menino? Que tem alguma coisa aí que está fazendo sentido agora que você está... Não sei porque deu um clique aqui, né? Porque cada um de nós tem um nível evolutivo diferente, vive coisas diferentes entre as várias vidas que a gente vai vivendo, e aí a gente vai percebendo uma coisa ou outra, né? Para poder juntar as peças desse quebra-cabeça num determinado lugar. Se não é aqui, se não é hoje, se não é amanhã, se não é no mês que vem, se não é no domingo que vem, no café da manhã, entendeu? De qualquer maneira, em qualquer lugar, a gente vai conectar isso de alguma maneira e de alguma forma.
Que nem eu estava falando para a Silvia estava me perguntando, né, no início, quanto tempo você é espírita? Eu falei, eu acho que desde os 14 anos de idade que eu me considero espírita, porque me deram um livro, o livro dos espíritos de presente, um amigo que a família era espírita, e aí me deu o livro de presente, e aí eu li aquele livro, falei, tá aí, a resposta do negócio tá aí, que eu estava procurando esse negócio, não achava. Não era lá na missa das crianças, não era na missa dos jovens, que a gente ia forçado, né? Que a gente ia, se não fosse, já viu, né? Não era em lugar nenhum e não era, mas e de repente você se depara com um livro. Aí eu falo, bom, se eu me deparei com o livro, se eu me conectei com isso, se eu acho que isso aí está certo, eu acho que eu sou espírita, né? Mas também nunca trabalhei, nunca fiz nada e tal, só me considerava espírita. Aí bate aqui no KSSF um dia, dá um clique, aí o clique vem, você começa a trabalhar, você começa a fazer, você começa a se considerar realmente um trabalhador, né, dentro da doutrina. E aí já se vão, então, como eu estou há 5 anos aqui, já se vão, então, vou ter que fazer a conta, né? Contar quantos anos que eu tenho, né? Estava tão bem aqui, me sentindo jovem. Evitou, pois é. Mas já se vão aí 40 e tantos anos sem trabalhar e alguns 5 trabalhando. Só para não contar, né? Só para não dizer quantos são, né? Mas aí você vê, você se considera, né, esse tempo todo espírita dos 16 aos 47 e dos 47 aos 52, você vê que todo mundo estava morrendo de curiosidade de saber. E dos 47 aos 52, você trabalha, você descobre, você tem um clique aos 47 anos de idade, não é? Como aconteceu com Kardec, que começou a fazer a codificação das obras aos 50 anos de idade. Né? Vem toda uma preparação, então a gente não tem noção disso tudo, não. Então são vidas e vidas que a gente vai trazendo, que a gente vai vendo, e vai dar, esse clique vai dar, numa determinada hora isso vai acontecer com a gente. E a gente não sabe a hora, mas a gente precisa ter essa noção de que vai acontecer, de que algum lugar, de alguma coisa, de alguma forma, isso vai trazer para a gente alguma conexão. Mesmo a gente estando aqui, com todas as nossas imperfeições, isso vai acontecer em algum momento. Mas ainda na Idade Contemporânea, em 1857, surge então o Espiritismo, que não traz nada de novo, tá? Absolutamente nada de novo, porque todas as religiões orientais, o espiritualismo, tinham todas aquelas coisas e as leis de Deus e tudo mais, vinham todas aí o tempo todo acontecendo sem nenhum problema. Alguns olhavam, alguns entendiam, outros não, e assim caminhava a humanidade. Mas aí surge o Espiritismo, depois de toda aquela história que a gente aprende na aula o que é Espiritismo, quem faz a aula sabe, né? Surge em 1857, então a gente passa a recorrer à espiritualidade para nos ajudar. Então a gente tem um help aí, né? A gente tem uma coisa a mais. Quando a gente se descobre na doutrina espírita, a gente percebe que, ok, existe então a dimensão espiritual, então existe o Deus que a gente então recorre sempre a Ele, ou recorria a todos eles para poder nos ajudar, mas existe também um canal para a gente chegar até Ele, de certa forma, não é? E tudo, como eu falei, dentro da forma correta, dentro do lugar certo, tudo direitinho, sem tirar nem pôr. Tá? Nada fora do lugar. E aí a consciência faz o quê? Ela nos traz, então, mais responsabilidade sobre os nossos atos. Porque não dá para a gente esquecer que quando a gente entra ali naquela porta daquele centro espírita ou de qualquer outro, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente senta num banquinho lá na cadeirinha da aula é o quê? Olha, o Espiritismo, a doutrina espírita ensina que você é responsável por todas as coisas que acontecem na sua vida. Você é responsável unicamente por tudo que está acontecendo com você. Aí você ouve isso, dá vontade de fugir, de sair correndo. Aí você fala, o quê? Mas era mais fácil a gente poder recorrer aos deuses ali e falar para eles resolverem o problema para a gente, não é? Era mais fácil a gente ir lá fora e falar, dá um trovão aí, eu estou castigado e está na boa, amanhã eu começo de novo. Era mais tranquilo, era mais fácil. Aí você resolve entrar aqui, por engano muitas vezes, né? Porque às vezes você não está nem procurando e entra aqui por engano. Aí você resolve entrar aqui e aprende isso. Quando você ouve isso, cadê? Você pode fugir, pode ir embora, pode sair correndo, nunca mais entrar aqui. Mas você já ouviu, você já descobriu que não tem jeito, que é você que é responsável. Aí é que o bicho pega.
Aí danou-se tudo. Aí você fala assim, agora, o que eu faço agora? Porque se eu fizer, eu sei que eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. E agora? O que eu faço? Mas isso faz com que a gente adquira o quê? Adquira uma responsabilidade maior. Isso faz com que a nossa consciência dê uma ampliada forçosamente. E a gente, mesmo que não queira, isso acontece. E aí você briga muitas vezes, fala, não, eu vou sair, não vou frequentar esse centro, porque esse centro não é bom, esse centro é longe da minha casa, ou seja ele qual for, tá? E isso não é só no centro espírita, não. Isso, obviamente, estou falando do espiritismo não como uma doutrina única e exclusiva, mas como o ensinamento dessa parte toda que a doutrina traz para a gente, o ensinamento da compreensão das leis de Deus, de como a moralidade é importante na vida de cada espírito. E isso a gente pode encontrar em qualquer religião. Então, você fala, vou embora daqui, vou lá para outra igreja ou vou lá para outro centro, porque nesse centro as pessoas não são muito simpáticas, não abraçam muito, então eu não quero ficar aqui porque eu gosto de abraçar, porque eu gosto de bom dia, e aqui não dão bom dia, o povo não vê a gente, não olha para a gente, que não sei o quê. E aí você vai, fugindo, mas não adianta, porque agora já está aqui, né? Já ouviu, já plantaram a sementinha aí dentro de ti, então não tem mais jeito. E aí é só uma questão de tempo, porque aí é só você realmente aceitar que todos nós, na verdade, aceitarmos que a consciência já está, não tem mais jeito de parar. Um movimento que não tem como a gente parar ele. Agora a gente vai descobrir, não tem mais jeito. Então isso traz bastante responsabilidade. E óbvio que isso traz ajuda também. De certa forma, com a doutrina espírita, vem determinados conhecimentos que a gente percebe que a gente tem mais responsabilidade sobre tudo, mas a gente também percebe que a gente tem mais ajuda da espiritualidade em si. Então a gente percebe que, como existe a dimensão espiritual, como existem os espíritos que estão lá no mundo chamado invisível, então a gente tem que... Ok, vamos dar uma lida lá, vamos ver, porque a gente tem que se conectar com isso. Se isso aí está aí para ajudar, vamos embora fazer. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz para a gente, para ajudar a gente nessa caminhada que a gente descobre que não tem mais volta, ele diz que todos nós temos lá um bom espírito ligado a nós, desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção e cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, que é o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que está ali com a gente o tempo todo. Troca de vez em quando, vou lá fazer um trabalhinho, arrumo um substituto, seu carro não pode vir, Mauro vai lá, entendeu? Aí vamos trabalhando. Mas é um conjunto de espíritos que estão ligados a nós, um especificamente porque traz consigo essa missão e esse papel, às vezes escolhe, às vezes é escolhido, não importa. Mas a gente tem essa ligação, essa conexão e traz essa ajuda aí para a gente, né? Então a gente tem uma coisa mais próxima, que cabe a nós nos conectarmos ou não, ouvir ou não. Então todo mundo vai se lembrar daquela vozinha, né, que fala ali, não faz isso, Mauro. Não abre essa boca para falar essa coisa agora, fica calado que é melhor. Não lembra? Todo mundo não tem essa vozinha que fala lá? E o outro fala assim, você vai deixar ela falar assim com você? Você vai deixar ela gritar desse jeito com você? Você não vai tomar nenhuma atitude? Né? Então você tem ali aquelas duas vozes. E o bonzinho que está ali, que é aquele anjinho, né, que fica de um lado, o outro fica do outro. O anjinho é aquele nosso mentor que está ali tentando direcionar o nosso pensamento, que está ali tentando dar aquela empurradinha. Olha, não cai aí não. Se der um passinho para a esquerda, você vai cair, mal. Não dá esse passo, não bota o pé do lado de lá não, que você vai cair. A gente cai muitas vezes, né? Não tem jeito, a gente se entrega lá e vai, não aguenta ficar de boca fechada, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, para falar comigo assim, mas não vai mesmo, né? Não vai mesmo, vou dar logo uma cacetada. Mas a gente tem o nosso amigo espiritual que está ali, que está sempre com a gente. O Livro dos Espíritos também traz para a gente, na pergunta 489, quando Kardec pergunta aos espíritos, há espíritos que se ligam realmente particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem a ele que há o irmão espiritual. É só mais um exemplo. A gente trouxe um evangelho e trouxe um livro dos espíritos. O que chamar de bom espírito, bom gênio, anjo da guarda, qual seja o nome que nós queiramos dar a ele. Muitas vezes a gente fica assim, qual é o nome do meu mentor? Preciso sonhar com o meu mentor, preciso saber o nome do meu mentor. Para quê?
Para que a gente vai saber? Ele está ali para ajudar a gente, é isso que interessa. Ele está ali para dar a gente aquele suporte que a gente não é, segurar a gente na hora de cair, tentar dar aquela mansada na crise, né? Na hora da crise. A gente não precisa saber o nome dele. Mas quando a gente é muito insistente, eles vão lá e falam assim, tá, sonha aí com um nomezinho qualquer aí tá bom, pode me chamar disso aí, não tem problema não. E a gente passa a chamar também, porque faz parte também, muitas vezes, da nossa evolução, do nosso nível evolutivo. Às vezes a gente precisa de determinadas coisas que a gente precisa pegar, ou ouvir, ou ser palpável, né? Então tem também. Então vai satisfazer. Nós vamos receber melhor. Se nós vamos receber melhor os conselhos desse nosso amigo espiritual, e ele fala assim, ok, ele não me ouve, mas se eu falar o nome para ele, ele vai me ouvir, porque ele vai achar que o nome é uma coisa. Então bota lá o nome para ele. Vai lá e fala, me chamo lá, Joãozinho, não tem problema, pode me chamar de Joca, qualquer nome. E aí com o nome você passa e olha, ele tem um nome, então agora eu posso realmente ouvir, porque ele me falou o nome dele. Mas para ele não tem problema, pode chamar de qualquer coisa. Porque o que importa é você ouvi-lo. E o que importa a nós é ouvir isso, né? Então aonde é que a gente vai, então, continuando, procurando ajuda através de todas essas etapas que a gente passou e a gente vai indo, a gente descobre na atualidade, a gente descobre principalmente através da nossa doutrina, da forma como ela é colocada para a gente, que a gente procura ajuda em Deus. E é através de mais uma descoberta que é a espiritualidade, é através de mais essa descoberta que é do mundo invisível, vamos dizer assim, que a gente já conhecia e reencarnamos e esquecemos, e a gente vai lidando com isso. É através dos nossos mentores, é através dos nossos irmãos espirituais, dos nossos amigos espirituais. A gente às vezes percebe, a gente às vezes não percebe, mas eles estão aí e estão aí com a gente o tempo todo. Então essa é uma das formas que a gente tem de perceber que a gente tem ajuda aí. E muitas vezes, quando a gente estava lá atrás, naqueles pontos que a gente colocou lá, onde a gente procurava os deuses para nos ajudarem, eles também estavam lá. Eles também estavam lá naquelas imagens e daquela forma que a gente só conseguia ver lá atrás daquela maneira. Então vai se desvendando para nós no decorrer de todo esse tempo evolutivo, e muito tempo, se a gente contar pelo nosso, né, desde dos primórdios até agora, são milênios e milênios, a gente vai então desenvolvendo isso e vai percebendo a presença deles cada vez mais e de uma forma diferenciada, de uma forma mais individualizada. A gente vai percebendo mais e sentindo mais, porque a gente sai lá do princípio espiritual para desenvolver esse sentimento, para desenvolver essa outra forma de perceber a ajuda que nós sempre temos, não é? E como é que a gente procura essa ajuda? A forma como isso deve acontecer. A primeira coisa que a gente aprende é que a gente tem que se conectar e que a gente tem que se sintonizar. Uma vez que a gente já chegou com a consciência mais expandida um pouquinho, mais ampliada um pouquinho, a gente percebe que nós temos a ajuda da espiritualidade e que nós conseguimos, através dessa ponte, de certa forma, alcançar a Deus, não é? Então a gente precisa o quê? Como é que eu mantenho essa linha de pensamento? Como é que eu faço essa conexão? Como é que eu tenho essa ajuda mais próxima de mim? Então a gente traz um step by step, vamos dizer assim, né? Um passo a passo para a gente poder perceber como é que a gente tem que fazer para poder se conectar. Porque às vezes a gente está tão perdido, tão perdido, tão perdido, que a gente não sabe o que fazer. E aí a gente desacredita de tudo. E aí desacreditar de tudo também não é a solução. E aí você desacredita até de Deus. Que a gente sempre fala, né? E você fala, Deus não existe, que Deus me esqueceu. Me esqueceu, porque olha a situação que eu estou. Olha o que eu estou passando. Eu não mereço isso. É assim que a gente fala. Nos piores momentos. Mas a gente se esquece das lições básicas. E que quando a gente está numa dificuldade, primeiro, que Deus nos coloca no mundo, que Deus nos cria, com o único objetivo de sermos felizes. Lição básica. Então não dá para duvidar disso. Mas a gente duvida. Lógico que guardadas as proporções, de novo, de cada nível evolutivo, de cada espírito que a gente tem, né? De cada um que habita. Duvidamos de Deus, não está aqui. Aí você vai, vou rezar. Reza que vai dar certo, reza que você vai fazer. Aí você reza. Nada.
não estou rezando com o coração, né? Não estou rezando com o sentimento. Não sei lidar com o meu sentimento, não sei como é que eu faço isso. Então vou rezar o Pai Nosso 50 vezes. Não acontece nada muitas vezes. Aí você fala, tá vendo? Nem rezar. Não adianta nada. Não acredito nisso não. Você é besta, menino. Não acredito nisso não. Aí você vai indo, vai desacreditando de cada passo, de cada coisa que a gente aprendeu, de cada coisa que a gente traz de outras vidas, a gente vai desacreditando. Isso tem acontecido muito provavelmente durante todas essas vidas pelas quais a gente passou e que a gente falou de todas elas. Porque a gente não consegue se conectar, porque a gente não consegue se sintonizar com a espiritualidade ou com o que quer que seja. A gente só desacredita. Não rola aquela coisa da fé, de você, é isso aí e ponto. Entendeu? Disso aí eu tenho certeza. É o quê? Estou aqui porque ele me criou para ser feliz? Então tá, manda ver, vamos embora. No final vou ser feliz mesmo, então tá bom, né? Não vou duvidar de nada, mas não. A gente desacredita até na própria felicidade por a qual a gente foi criado. E aí desanda tudo. Porque tudo é conexão, porque tudo é sintonia. Aí desanda tudo. Porque não existe só nós que não estamos sintonizados e desacreditando. Existem outros à nossa volta, encarnados e desencarnados, que também não estão acreditando, que também não estão se sintonizando, que também estão revoltados. E aí, sintonia é isso. Você começa a se rodear daqueles que estão na sua mesma onda vibratória. E a gente se esquece disso também. E aí começamos aquela onda de desacreditar, cresce em nós. E você passa, então, aquilo para você passa a ser a verdade. Porque todo mundo, tem uma turma com você ali te apoiando na falta de fé. Aí você não consegue enxergar mais nada, né? Então, conexão e sintonia é essa forma que a gente procura. E como é que a gente se conecta, né? A gente se conecta através de movimentos simples, pequenos, básicos, que nos ligam a Deus, que nos ligam às leis de Deus. Não tem muito mistério nisso, a gente já conhece isso, mas a gente se esquece disso. Então é uma pureza de pensamento, é a gente se cuidar e se vigiar, é um perdão aqui e outro acolá, é a superação desses obstáculos que a gente acha que foram colocados, pedras que foram colocadas na nossa frente só para sacanear a gente. Não. A gente esquece que foi para aprender. A gente esquece que foi para poder passar para uma nova fase da nossa vida com uma forma, uma coisa a mais agregando o nosso espírito. Então, a superação dos nossos obstáculos, discernimento das coisas, sensibilidade, muito trabalho, porque demanda muito trabalho você se modificar e você se conectar e você dar esses passinhos minúsculos aí que a gente está falando, que são básicos. Experiência que só vem através da vivência, que só vem através de você passar pelas situações. Cada espírito que está aqui, porque não estamos sozinhos, né? Tem um monte dos encarnados também que vêm em todas as palestras para assistir, são trazidos pela espiritualidade também para ouvir o que a gente tem a falar. Então tem que passar pela experiência, tem que passar pela reflexão das coisas pelas quais a gente passa, refletir sobre cada uma delas. E muitas vezes a gente não tem tempo, né? Porque a gente está busy o tempo todo, o dia é curto, né? 24 horas é muito curto para a gente poder parar. Visão, olhar com os olhos do espírito, que os olhos físicos já estão acostumados a olhar e não enxergar. Então é olhar com os olhos do espírito, é ter visão para as coisas que estão à nossa volta, muita confiança, que nada mais é que a fé, para a gente poder caminhar de uma forma mais segura, porque a gente sabe que ali é o caminho da felicidade, e amor ao próximo, lógico, amor a nós mesmos. Então são aquelas coisas que tem mais um monte, provavelmente, para preencher essa lista aí com nomes diferenciados, mas eles vão ficar tudo em volta desses significados. Todos os nomes aí que a gente dá vão ficar mais ou menos em volta desses significados que a gente está dando, né? Então é assim que a gente se conecta, é através dessa proximidade com esses sentimentos que nos levam a Deus. E como é que nós nos conectamos para a ajuda? Primeiro passo
é descobrir que a gente precisa de ajuda. Então, às vezes, você está perdidaço lá no meio do nada, né? No meio do deserto, como disse a música, e você não está se achando o cara. Não está nem sabendo que precisa de ajuda. Está morrendo de sede, mas já está vendo um oásis lá, porque você não está percebendo que aquilo lá é uma visão. E não a visão que a gente falou no slide anterior, não. Que aquilo lá você está enxergando, mas não existe. E você está crente que está ali na boa. Não, a gente tem que descobrir que a gente precisa de ajuda. Eu estou numa situação que eu não consigo sair dela e eu preciso de ajuda. Então eu tenho que assimilar essa verdade. Não sou capaz de sair dessa situação por mim mesmo. Eu preciso de ajuda, ok? Então a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa de ajuda. Primeiro passo. Ok, passei, andei no deserto lá não sei quanto tempo, fiquei lá, passei sede e tal, achei que tinha um oásis, dei de boca na areia, achei que era água límpida, não era. E aí falei, bom, com a boca cheia de areia é a ajuda que eu preciso. Eu tenho consciência que eu preciso de ajuda. Que nem André Luiz, ó, depois de 8 anos ele falou, né, me ajuda porque realmente eu preciso. E aí como é que a gente se conecta para essa ajuda no sentido de mais um passo depois da gente perceber que a gente precisa de ajuda? A gente vai o quê? Entender que a gente precisa dessa ajuda. Então a gente vai compreender a situação pela qual a gente está passando. E essa situação, no final das contas, a compreensão disso nada mais é de que a gente precisa aceitar que essa situação pela qual nós passamos, ela é necessária para a nossa evolução. Ela precisa acontecer para que nós possamos evoluir naquela área, naquele momento, naquela situação. A forma como aquilo chegou a tal ponto que aconteceu daquela forma, daquela maneira, nós é que direcionamos até lá. Porque poderia ter sido mais fácil se a gente tivesse compreendido antes. Mas aí às vezes a gente fala assim, não é assim, não, eu posso andar mais um pouquinho, não sei, e você vai piorando, e você vai piorando, você vai piorando. Chega num ponto que você fala assim, como é que eu me enfiei nisso? Como é que eu cheguei nesse ponto? E aí às vezes a gente ainda fala, é culpa daquele sujeito, daquele fulano que me enfiou nessa situação, nessa roubada há 10 anos atrás. A pessoa nem fez nada, nem lembra que fez alguma coisa e você já está terceirizando lá no cara, lá na pessoa. Não. A gente tem que compreender que onde a gente está, nós nos direcionamos até lá. Se a gente tem uma situação que a gente precisa aprender com ela, vamos aprender rápido. Porque a gente, pelo menos, não perde tempo na nossa evolução, não é? Depois, o próximo passo é aceitar que a gente precisa de ajuda. Então, a gente tem que aceitar. Ok, eu entendo, eu preciso, eu sei, eu compreendo o porquê de tudo, agora eu preciso aceitar que eu preciso de ajuda. Porque também não adianta você compreender, fazer tudo e falar assim, ok, mas eu sou autossuficiente e eu não preciso de nada. Não preciso do centro espírita, não preciso de paz, não preciso de religião, não preciso de Deus, não preciso de nada, não preciso de amigo. Para que eu vou falar para amigo? Contar meus problemas para amigo, para quê? Para ele ficar me dando um monte de conselho que eu não vou fazer? Ele não vive minha vida. E são essas coisinhas que a gente vai então colocando esses muros na nossa frente, que ao invés da gente abrir espaço para a gente caminhar de uma só vez e chegar logo onde a gente tem que chegar, não, a gente vai botando, é uma mania de botar pedra sobre pedra e querer, ok, eu vou subir mais pedra, não, está muito fácil, vou botar mais uma, está muito fácil, vou botar mais uma, e você vai então, e vai ficando difícil, aí quando você chega que está impossível passar por aquele monte de pedra que você mesmo, nós mesmos colocamos na nossa frente, o que a gente faz? Quem fez isso comigo? Por quê? Por que Deus colocar esse monte de obstáculo na minha frente? Para que esse muro tão alto, Deus? E a gente é que está lá. Barro, tijolo. Todo dia, sem perceber. Então, não tem jeito, né? Temos que aceitar que a gente precisa de ajuda e quanto mais rápido, melhor. Mas querer ser ajudado. A gente aceita. E aí, você quer? E o orgulho? Onde é que fica? Onde é que fica o orgulho de você? Vou pedir ajuda, vou me mostrar fraco? Eu vou passar por cima do meu orgulho e me mostrar fraco para aquele que sempre falou que eu era um fraco? Para aquela pessoa que sempre disse que eu não era capaz de fazer e agora eu vi que eu não sou capaz e eu vou contar para ela, vou confessar? Mas não vou mesmo, vou ficar aqui sofrendo até, mas eu não vou dar esse prazer, não vou dar esse gostinho de, né, assim que a gente fala, não vou dar esse gostinho para ela de jeito nenhum. Mas a gente tem que querer ser ajudado. A gente precisa ter vontade de ser ajudado, senão nada acontece. Porque a nossa vontade é que comanda tudo à nossa volta. É a nossa vontade que vai fazer com que as coisas aconteçam, não é? E aí, no final, a gente precisa o quê?
pedir, né? Porque não tem jeito. Se você não pedir, é espírito, é do mundo espiritual, é do mundo invisível, sabe tudo que está acontecendo. Mas não tem bola de cristal, não. Se você não pedir, ninguém vai saber, porque os espíritos têm outras coisas para fazerem também. E quando eu falo espíritos, eu falo de nós. Porque nós somos espíritos, não é? Nós estamos na carne, mas nós somos espíritos imortais. E aí, se você não perguntar, não pedir para o amigo ajuda, o amigo sabe que você está precisando de ajuda? O amigo sabe que você está lá dentro de casa, que não sai mais, percebe que você não está mais junto nas coisas, fazendo tudo ou saindo, ele percebe. Mas a vida dele também é ocupada demais para poder parar tudo e falar assim, não, vamos lá. Às vezes acontece, sim. Temos aí essas almas caridosas. E aí quando a gente tem essas almas caridosas, a gente fala assim, não precisa de ajuda não. Não, estou bem, estou só no momento de meditação. Não é? E no entanto você está afundado lá e não consegue pedir ajuda. Então a gente precisa ter ação, a gente precisa fazer, a gente precisa atuar, a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? Então tudo isso que a gente traz, conexão e sintonia, se dá completamente através da consciência, através da compreensão, através da vontade, através da ação. Porque se a gente não fizer isso, a gente não se conecta. E se a gente não se conectar e não se sintonizar, a gente não pratica o autoconhecimento. Porque a gente acha que a gente está se conectando com a espiritualidade através de todos esses caminhos e passos que a gente dá, que a gente está se conectando com o mentor, que a gente está se conectando com Deus, que a gente está chegando próximo e tal. Não, a gente está chegando primeiro perto da gente. Então, sinto muito. Tudo isso que a gente falou aqui agora não é para chegar até Deus, não, é para chegar perto da gente. É para se enxergar. É para olhar para si mesmo. Que, afinal de contas, né, nós somos espíritos, somos filhos de Deus, tem uma centelha dele dentro de nós. E o primeiro passo é olhar para nós mesmos. Não tem como fugir disso. A gente tem que olhar para nós mesmos. Quando a gente se conhecer, quando conhecermos a nós mesmos como está ali, olharmos para dentro de nós, compreendermos verdadeiramente o espírito, nós como espíritos imortais, aceitarmos essa imortalidade realmente como uma verdade absoluta, então a ajuda chega, porque a gente se compreende. E aí a gente não duvida mais. Não é tão difícil assim se a gente parar para pensar, porque se a gente está vivo, se a gente está aqui, olhando o tempo todo para nós mesmos, né? Como é que a gente duvida de nós mesmos? Como é que a gente duvida de que a gente existe, de que a gente está aqui? Não tem como, né? Só através do autoconhecimento é que a gente vai chegar lá. Então a gente precisa se conectar. Onde encontramos ajuda? Conectados. Conectados a gente vai compreender que todo o processo de ajuda tem início dentro de nós, em nós mesmos. Então a gente percebe todos esses caminhos que a gente faz e fez através de todas essas idades médias, contemporâneas, blá blá blá, primitiva, pedrinha, florzinha, o que quer que você passou como princípio espiritual ou como espírito individual, tudo isso até então, olha que é um caminho longo, mas até então, só para a gente exercitar a olhar para nós mesmos, nós ainda estamos distantes daquela coisa de alcançar a Deus, né? Daquela forma que a gente imagina. Mas a gente já está começando a ficar perto de nós. E quando a gente está perto de nós, é aí que vem a grande lição. Não tem muito como a gente fugir disso. Porque é através de Deus, porque a gente está com Deus, porque a gente começa a perceber que tudo à nossa volta é Deus. Você fala assim, então se eu sou uma centelha, se eu sou filho, se eu estou aqui, se eu fui criado por Ele, tem um pedacinho dele aqui, então foi criado por Deus, foi criado por Deus, foi criado por Deus. Porque todo mundo foi, né? Planta foi, pedra foi, animal foi, qualquer tipo de animal, qualquer um, qualquer coisa, tudo foi. Então Deus está em tudo, Deus está em nossa volta. Então que facilidade, por que Deus é tão bom, só a gente olhar ali para o cachorrinho, então você vai olhar aquele cachorrinho, chega em casa e está abanando o rabinho para você, depois de você ter brigado com ele, e ele está abanando o rabinho tranquilinho ali, quer exemplo melhor de Deus te esperando em casa quando você volta? Aquela flor que está lá florescendo, tranquila, e de manhã você chega, está aberta, está bonita, está, né, colorida. E aí Deus está ali, você acorda de manhã, está Deus ali. Você acorda de manhã, está lá o sol, está Deus nascendo para você. Como é que a gente pode duvidar dessas coisas? Se Deus está em tudo, né?
E aí você levanta com aquela cara dobrada de sono, né, com areia no olho, que eu sou assim, quando eu não durmo muito eu tenho areia no olho, né? Você olha para aquela coisa horrorosa no espelho e você fala, Deus, entendeu? Feio e horroroso, mas é Deus. Aí você se arruma, daquela arrumada, daquela ajeitada, né, boa, Deus fica mais bonitinho, né? Fica melhorzinho. Mas é Deus. Aí você lembra de alguém que você perdeu? É Deus. Para você aprender alguma coisa. Cada um tem sua história, cada um tem seu passo, cada um tem a forma de aprender, cada um tem a sua hora, cada um tem a mensagem, a missão, a expiação, a prova, tudo. Aí a gente olha para um para o lado do outro. Deus tem cabelo azul, Deus tem cabelo branco, Deus tem cabelo roxo, Deus é magro, Deus é gordo. Deus chora, Deus sorri. É tão simples a gente perceber Deus em tudo, porque está em tudo. Aí é que está o grande truque, né? Então a gente tem tudo isso aí que a gente passou, todas essas coisas pelas quais a gente caminhou, passou pelas várias épocas e Deus estava ali em cada uma delas. E Deus estava ali, aquela força maior estava em cada um daqueles deuses pelos quais a gente procurou quando éramos primitivos. Ele estava ali. Porque a gente estava naquele momento evolutivo, ele estava ali para a gente da forma que a gente entendia. Não é? E aí vem. De todas as formas, hoje em dia, como eu falei, ele está em tudo. Em todos os lugares. Em todas as coisas. Em todas as pessoas. E é essa a lição maior que a gente precisa levar para a gente, para conosco, né? Então está lá em Lucas no capítulo 11, versículos de 9 a 12, muito bonito isso. E qual é o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, esse pai lhe dará uma pedra? Não. Se o filho está com fome, o pai vai alimentar. Então as coisas pelas quais a gente passa e que a gente quer ajuda de qualquer forma, primeiro, nós precisamos passar por elas. Nós precisamos delas para evoluir, nós precisamos dela para o nosso caminho de felicidade, para entendermos um pouquinho mais, para passarmos de ano, para não precisar repetir de novo, né? E segundo, todas elas são para o nosso crescimento. Talvez a gente não entenda num determinado momento, naquela hora, naquele específico, tem uma dor, pode passar por ela, não tem problema, nem nada, tudo mais natural possível. Mas através da dor, vamos tentar olhar para aquilo de uma forma diferenciada. E saber aquela perguntinha básica, ok, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque a gente tem que aprender alguma coisa. Seja que situação for, a gente tem que aprender alguma coisa. Então Deus está em todos os lugares, está em nós. É a vida, é o amor, está em mim, está em vocês, está em tudo, e a gente tem que saber olhar e enxergar. Olhar e enxergar, realmente perceber e sentir que Ele está em todos nós, que Ele está em tudo quanto é lugar. Sentir. Então bora para o passe, sentir Deus em cada passista, em cada momento do passe que a gente vai receber. Sentir Deus depois do passe, lá fora, em cada passo que a gente dê. No carro, quando a gente sentar. Em cada irmão que nos acompanha. Em cada filho que está em casa esperando. Ou não. Porque isso é o certo. O momento é o certo. Não tem nada fora do lugar. E a ajuda está aí. Nessa forma de compreender que tudo está no lugar certo. A certeza e a segurança de que Deus está em todos os lugares conosco. Então, muito obrigado, boa semana e a gente se vê. Bom, vamos aos avisos.